Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Emoveri Talks. Aqui quem fala é Otávio Elias e hoje estamos com um tema que eu estou muito nervoso para falar, porque eu tenho medo do cancelamento de vocês. Então, por favor, compreendam que eu estou no processo de aprendizagem sobre isso e é o que a gente vai falar hoje com a Lilian, da consultoria Modeli, certo? Certo. Lilian, muito obrigado pela sua presença. Eu vou dar o tema de hoje, eu gostaria que depois você se apresentasse, por gentileza. Ok. Pode ser? O tema de hoje eu vou até pegar na cola aqui para não errar, ó. Estratégias para realizar e promover seleções, ou seja, processos seletivos inclusivos. Ou seja, que trazem pessoas que não estão inclusas normalmente. Não é isso, Lilian? Exato. Por favor, se apresenta para a nossa audiência e aí vamos discorrer sobre esse tema aqui. Lembrando que o Emoveri Talks tem o intuito de discutir o novo para adaptação e aprendizagem do mesmo. Ou seja, a gente não sabe de tudo, mas a gente é curioso para saber. Lilian, quem que é você? Otávio, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Meu nome é Lilian, eu sou psicóloga, eu atuo na área de recursos humanos há muito tempo, desde 97. Então aprendi a fazer RH daquela forma mais tradicional. Legal. E aí, como você mesmo fala de estar aberto ao novo, conhecer o novo, eu venho trazer um pouco desse conteúdo sobre seleção inclusiva. Como é que eu aprendi a fazer seleção lá no final da década de 90, como é que a gente vem caminhando e o que, que a gente tem de positivo, o que, que a gente tem de conteúdo que agrega valor para as empresas nos dias atuais. Legal, Lilian. Vamos começar do básico, então? Me dá assim um panorama da diferença massiva, né, do que é um processo seletivo comum e o que tem de diferente num processo seletivo inclusivo. Um processo seletivo inclusivo, a gente fala que é o processo às cegas. Tá. Processo às cegas, nós não damos foco para idade, gênero, estado civil, número de filhos. Então, quem está aqui nos assistindo, talvez comente, né? Poxa, eu fui numa entrevista que perguntaram quantos filhos eu tinha, a idade dos meus filhos. E quando eu falei a idade dos meus filhos, eu já vi no rosto de quem estava me entrevistando que a entrevista acabou ali. Então, isso é muito comum, né? Porque normalmente as pessoas já começam falando, mas quantos anos você tem? Você é casado, solteiro? Como é que você tá? Onde você se formou? Uma coisa que me chamava muita atenção e acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso eu passei por alguns processos seletivos onde as pessoas queriam saber aonde eu tinha me formado no ensino médio. Pois é. Aí eu fiquei pensando, por que você quer saber isso? Será que você está avaliando tipo, o meu grau de instrução base ou possivelmente a minha renda? Sabe? O que ele estava tentando, você sabe? Sim. Não especificamente a sua renda, mas nós temos instituições de ensino que o nome é muito forte. Que o nome é muito forte. E aí há nas entrelinhas um julgamento. Estudou em tal instituição de ensino, renomada, respeitada. Tá? Eu vivenciei isso quando eu comecei a fazer seleção em 97. Eu estava numa consultoria de RH que prestava serviços de seleção para várias indústrias aqui de Campinas e região. E uma metalúrgica em específico falava, eu quero contratar só da Federal de São Carlos, que é uma instituição de ensino renomada, conhecida. Então, o processo seletivo que tinha para vagas da engenharia, se fosse da Federal de São Carlos, ótimo. E sim, ela é muito boa, ela tem o seu mérito, mas não é a única. Não é a única. Com certeza. Mas você acha que assim, ele estava prevendo aquela ideia de fit cultural, ou seja, a forma de ensino dessa instituição convém e compactua com a forma de trabalho aqui dentro, ou não, simplesmente ele estava falando, eu acho que ali as pessoas são melhores do que em outros lugares. A segunda opção. E aí, eu posso detalhar um pouquinho mais, porque assim, dentro dessa indústria que eu prestava serviço de seleção, você tinha gerentes de produção que vieram dessa instituição de ensino. Então, qual era a referência deles? Aonde eu me formei. Tá. Então, constrói o entendimento que lá eu conheço, lá é bom. Tá? E não dava espaço para outras instituições. Nós tivemos um grande desafio, porque se você focar num único espaço para atrair talentos, uma hora esgota.
Com certeza. Uma hora esgota. Então a gente falava, olha, tem essa instituição, tem essa outra, tem essa outra. E aí nós começamos a pontuar quanto tempo, os indicadores de seleção, quanto tempo a vaga está aberta. Já faz mais de 30 dias, está completando 40, 45 dias. Isso é prejuízo para todas as partes envolvidas, uma vaga aberta há muito tempo. E aí a gente começou a pontuar, olha, esse candidato passou no teste, fez isso, fez isso. O processo de convencimento deu trabalho. Aos poucos, a gente conseguiu abrindo espaço para os novos. Hoje, essa indústria aceita qualquer instituição de ensino, mas foi uma quebra de paradigma. Com certeza. Então, vem daquela modalidade de ele aprendeu a fazer captação desse jeito, ele via que funcionava assim, e replicou até o dia que ele encontrou uma barreira, que foi uma barreira mercadológica. Exato. Exato. E todos nós somos assim, é só a gente prestar atenção como é que é o nosso desenvolvimento. Eu vou fazer café. De que jeito que você faz? Da forma como você aprendeu. Pais ensinaram, com certeza. E ali você segue sem questionar, inclusive. Sem questionar, você segue. Aí você conhece alguém que faz o café de uma forma diferente. Qual é a primeira coisa? Não, assim tá errado. Sim. O mais provável o mais provável é a gente falar, não, mas desse jeito tá errado, ao invés de falar, olha o novo, vamos comparar qual traz resultado melhor para nós? Sim, se eu gosto disso, se isso pode funcionar aqui. E você acha que existe pouca, não inovação, mas assim, arrisca-se muito pouco em formas de contratar? Pensando nessa ideia do tradicional, assim, não estamos olhando para o inclusivo. Do tradicional, já existe pouca forma de arriscar contratar diferente, fazer um processo seletivo diferente, enfim. Imagino que até no processo, durante a pandemia, né, e agora com os resquícios, as pessoas ainda têm medo de fazer processo seletivo que seja digital. Sim, a gente... olhando a pandemia, o que nós aprendemos com a pandemia, ela acelerou muita coisa para o RH. Ela acelerou muita coisa. Então, testes, tanto testes técnicos como os testes comportamentais, não tinha muito no virtual. Era muitas as opções presencial. Sim. A pandemia forçou que os RHs buscassem outras alternativas. Então, a pandemia nos ensinou a fazer seleção com videoconferência, a pandemia forçou a gente a buscar recursos que mapeássemos as competências dos candidatos de forma virtual e não só presencial. E dinâmica? A gente aprendeu a fazer no virtual também. E assim, dá para ter uma fidedignidade com o que era feito no presencial ou ainda se perde? Tipo, a gente está aprendendo a ponto de ser enganado, vamos colocar assim. Eu não diria a ponto de ser enganado, porque tudo depende da clareza que você coloca. Então, por exemplo, eu como selecionadora, qual é a clareza que recebo do candidato? Aquilo que eu retorno. Então, quando eu falo da vaga, dizendo, olha, as responsabilidades são A, B, C... a missão, visão da empresa para fazer o que a gente chama de match comportamental, fit cultural. Então, você permite ser enganado quando o selecionador também contribui pouco para as informações. Entendi. Quanto mais transparência o RH proporciona, menos chances ele tem de ser enganado. Mas essa parte da transparência, ela é bem... desafiadora. Eu ia chutar até dúbia, assim, porque... Quem quer ser transparente durante o processo seletivo tem muita confiança na sua própria empresa. Sim. Mas normalmente, pelo menos aí normalmente eu estou falando da minha experiência, sempre foi gato por lebre. Tipo, o processo seletivo te dá noção de 20% do que você vai realmente ter que fazer durante o seu trabalho. Ao longo do tempo, a forma de trabalhar no lugar muda. E isso não é combinado nem avisado. Não. No máximo é assim, você gosta de desafio? O que é desafio, gente? Eu estou me submetendo ao quê? Exato. Né? Imagine o processo seletivo como um funil. Né? Na boca maior, até chegarmos à boca menor. O que a equipe da consultoria Modelli hoje propõe, né, é dizermos assim, olha, 100% de transparência com o candidato, porque isso garante o tempo mais rápido para fechar a vaga. Isso garante controle do turnover, porque um dos maiores desafios do RH é controlar a rotatividade de funcionário.
E quando você vai estudar o que eleva a rotatividade de funcionários, começa na transparência da vaga. Começa na transparência da vaga. Com certeza. Então, seria, acho que, o primeiro momento do desamor ali, né? Olha só, quantas vezes a gente abre uma vaga e fala assim, salário a combinar. Muitas vezes. E nunca é combinado, assim. Não é combinado. É determinado, né? Exato. Então, esse é um primeiro exemplo que a gente chama de filtro natural. Todas as vagas que nós divulgamos na consultoria tem lá o salário. Tá. Tem lá o salário. Então, quando você se candidata, você tem as decisões básicas necessárias para sua tomada de decisão, entendendo, essa vaga me atrai ou não me atrai. Porque você vai ter o que a gente chama de básico para sua decisão. Qual é o salário? Qual é o horário de trabalho? Qual é a forma de contratação? Se é presencial, híbrido ou remoto? E as responsabilidades. Então, com esse conjunto de informação aqui, a gente já está construindo transparência. Tá? Quando você se candidata, você tem essas informações. Você se candidatou para as nossas vagas. Tá? Quando você é convidado para a entrevista, e elas são virtuais, você recebe, da nossa equipe da consultoria Modelli, você recebe um PDF reforçando as informações da vaga. Então, você vai para a entrevista, lá a gente alinha as expectativas e recebe um PDF, e aí o candidato fica com a lição de casa de verificar se essa vaga é realmente atrativa para você. Então, ele participou da primeira entrevista, essa primeira entrevista ela é encerrada dizendo, verifica e você tem 24 horas para pensar se essa vaga realmente te atrai. E esse nosso processo a gente começou a fazer da pandemia para cá. Tá? As informações da vaga sempre nós colocamos, mas esse PDF na primeira entrevista e colocar o candidato para uma reflexão importante, a gente começou a fazer da pandemia para cá. E nós notamos que essa etapa, né, diminuiu muito aquelas questões do candidato desistir no meio do caminho, aquelas questões a pessoa foi efetivada, né? E aí passou 15, 20 dias, o candidato falou, pensei melhor e achei melhor sair. Porque a primeira entrevista, que a gente chama de alinhamento das expectativas, é onde a gente coloca muito transparente o que o candidato vai desenvolver na empresa. Tá. É como se ele estivesse julgando a empresa primeiro, antes da gente como contratante, julgar ele nesse momento. A única coisa que eu coloco é assim, não é julgar a pessoa, mas é julgar a vaga. Sim. Isso, é julgar a vaga. Se a vaga é realmente atrativa comigo, se a vaga... Se eu tô no momento. Às vezes tem assim, eu estou estudando, você não vai atrapalhar meu estudo. Tá? E aí tem situações que a gente faz a seguinte reflexão. Veja se o salário atende às suas expectativas, veja se o horário de trabalho está condizente com todas as suas responsabilidades de ordem social. Veja, eu não preciso perguntar com quem ficam os seus filhos enquanto você trabalha. Eu não preciso perguntar quais são seus compromissos pessoais. Eu resumo tudo isso na seguinte pergunta. Você tem 24 horas para pensar se a vaga se encaixa com o que você quer. Sem me dizer, pense você nos seus compromissos pessoais, se eles se encaixam ou se em algum momento vai dar trombada. Quando o candidato retorna, ele já refletiu tudo isso. E eu não preciso invadir a vida pessoal dele com essas perguntas que, de alguma forma, vão excluindo, sabe? Então, não só a pessoa com deficiência, que é um grupo menorizado, mas também jovens, ou então os 60+, ou então as pessoas negras, ou então o público LGBT. Vários grupos menorizados que a seleção inclusiva abraça. Abraça de que forma? Sem perguntar questões que estão no limite do preconceito. A gente pega e devolve. O candidato avalia. Que legal. Isso olhando no critério desse processo seletivo convencional. Vamos
antes, né, da gente sair desse tema, para ir para a parte do inclusivo, eu queria chamar quem está nos assistindo, se está gostando dessa primeira etapa, curte, compartilha, manda para quem vocês têm interesse, seja você líder, liderado, gestor, empresário, não importa. Tem alguém que faz sentido esse tema aqui, compartilha, curte e se inscreve no canal, que isso é uma forma de ajudar a gente a saber que o trabalho está sendo bem feito, não custa nada para você e ajuda muito esse lado daqui, tá bom? Lilian, então, a gente, por enquanto, está discutindo a ideia de como é um processo seletivo, né? Anterior à pandemia ou alguma coisa nesse sentido, para os dias atuais. Agora, vamos entrar para dentro do processo seletivo inclusivo. Uhum. Você poderia trazer alguns dados de como isso está funcionando no Brasil hoje? Eu vi que você já trouxe aí. Compartilha com o pessoal. E depois a gente podia discutir como que isso está sendo aplicado. Assim, é aplicado, não é? O empresário espera para colocar, uma coisa que a gente discutiu nos bastidores, que hora que ele coloca, se ele vê isso como um impeditivo ou se ele vê como quase como uma obrigação, eu tenho que pôr, né? Então vou pôr aí, mas põe qualquer um, como você tinha falado, pega a menor deficiência possível. E às vezes ele não pensa em como isso pode engrandecer o negócio dele, né? Exato. Falando sobre pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, como você disse, eu trouxe uma colinha aqui. Isso aí. Ninguém aqui é robô, gente. A inteligência artificial ainda não veio pro podcast. Então, dados do IBGE do ano passado, 2022. O Brasil tem 18 milhões de pessoas com deficiência. Isso significa 8,9% da população brasileira. Legal, não tinha a menor ideia disso. Desses 18 milhões, 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. Então, imagine uma pizza, aí dessa pizza você pega 26%, esses estão atuando no mercado de trabalho. O restante tem muita coisa para que a gente possa dar suporte, para que a gente possa sensibilizar, conscientizar, né? 55% das pessoas com deficiência trabalham na informalidade. Sem registro. Sem registro CLT. Sem vínculo, sem direito. Exato. Inclusive no caso, se ele não for CLT, fosse PJ, ele também não tem nenhum contrato ou CNPJ. Ou isso não é medido dessa forma aí? Se ele está trabalhando como empresário, se ele tem um MEI aberto, ele tem respaldo. Sim. Ele tem um respaldo social. Na informalidade, sem famoso bico. Bico. Famoso bico. Beleza. Tá? Um outro dado que o IBGE nos traz, para que a gente possa refletir, né? O rendimento médio de uma pessoa com deficiência, o financeiro, R$ 1.860. Tá. Então, desses 26% que estão trabalhando, o rendimento médio é de R$ 1.860. Para demais pessoas, ou seja, para mim, para você, que pela lei de cota não temos deficiência, o ganho médio para quem não tem deficiência, R$ 2.690. Então, tem uma diferença de 30%. Sim. E isso nos leva a refletir da seguinte maneira: como que as empresas reconhecem o talento da pessoa com deficiência? Não reconhece. Eu fiquei pensando, será que é retórico? Porque eu poderia chutar algumas coisas, e vou até chutar aqui para mostrar que o não saber não é necessariamente errado. Não, é claro fato que de não. Não sei, mas eu imagino que eles vão medir pelo assiduidade, comprometimento com o trabalho. Eu acho, né? Não sei. Não, tá tudo bem você colocar a sua opinião. E aí eu coloco informações da realidade de quem faz seleção. As empresas, quando falam assim, olha, preciso contratar pessoa com deficiência para cumprir a cota. Tá. O que ela faz? Antes disso, explica pra gente a regra da cota. Pode ser? Pode ser. Pra gente ter dimensão. Tipo, será que eu estou precisando? Não estou? Se a sua empresa tem 100 funcionários, a partir de 100 funcionários, você vai contratar pessoas com deficiência. Aí tem uma escala. 100 funcionários até 300, 2% do quadro, de 301 a 400, 3%, de 401 a 500, 4%, e de 500 funcionários para cima, 5% do quadro de funcionários. Legal. Tá? Então, para estatizar,
100 funcionários, os 101, um tem que ser pessoa com deficiência. Exato. Tá, legal. E aí, dá as dimensões também do espectro das deficiências. Eu lembro que a gente tinha falado de auditivo, visual. Então, você tem a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física e a deficiência intelectual ou cognitiva. São 4 modalidades. São 4 modalidades, tá. Isso. Tá? O que é a realidade mais frequente nossa, tá? Então, quando eu falo a realidade mais frequente, não significa que é um padrão. É o que é mais comum a gente ver. Sim. As empresas são autuadas, tá? Pelo Ministério do Trabalho, falando, olha, você não está seguindo a lei de cotas. Aí as empresas saem correndo contratar pessoas com deficiência. Ligam em alguma consultoria, preciso contratar alguém que tem deficiência. Tem 2 possibilidades, tá? Tapar o sol com a peneira e contratar alguém que esteja enquadrado na lei de cotas só para cumprir tabela, né? E isso resolve a questão a curto prazo, só que a médio e a longo prazo tem outras questões que vão gerar conflitos dentro da empresa, que eu já falo. Ou a empresa fala, ok, vamos começar do zero. O que é começar do zero? Mapear quais são as áreas de adaptação da empresa. Quando fala em mapear, é olhar a empresa e falar assim, essa área, ela é acessível para qualquer pessoa ou tem alguma deficiência que aqui não vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Entendi. Então, dentre as deficiências, você exclui aquelas que não têm possibilidade mesmo, tipo assim, não vai dar. Tá. A ideia é que a empresa, nesse primeiro momento, coloque como se fosse um semáforo dentro da empresa. Então, área 1, pinta de amarelo. O que é amarelo? Algumas deficiências desenvolvem o trabalho tranquilamente, outras deficiências não. Tá, dá um exemplo. Se puder, principalmente aquele do auditivo. A experiência do auditivo foi assim, eu trabalhava numa empresa alimentícia, né? E nessa empresa alimentícia tinha uma esteira onde os colaboradores faziam uma triagem das balas que estavam bem embrulhadas ou não. Aquela que a máquina não embrulhou, você tira e colocava no cesto da lateral. Para ser reembalado. Tinha um outro fim. A pessoa com deficiência auditiva, ela não conversa. Então, o que era muito comum? A pessoa que tem a comunicação, ela tá olhando a bala e ao mesmo tempo tá falando, você viu o Corinthians? Perdeu ontem. Assistiu o podcast da Hemoveiro? Você assistiu o podcast com o Otávio? Então, conversa e ao mesmo tempo tá separando. Tá. A pessoa com deficiência auditiva, ela está 100% focada, porque para ela conversar, ela usa Libras, que precisa das mãos. Tá? Então, ela não, no instante do trabalho, ela não conversa. O poder de concentração é muito maior. Ela está focada e, de certa forma, colocar entre aspas, inibida de Exato. se comunicar, porque ela está trabalhando. Isso. O deficiente auditivo, ele se comunica através das Libras, e as Libras a gente usa as mãos, tá? E isso, a pessoa com a deficiência auditiva, ela separa. Agora é o meu momento de conversar. Agora eu estou trabalhando com as mãos, eu preciso focar aqui. Passado alguns meses, os indicadores pontuavam que a esteira onde tinha colaborador com a deficiência, a esteira estava assim, 0 perda. 0 perda. Porque tinha muito foco ali no trabalho. Então, fazer contratação sem antes mapear o que você vai encarar, naquele instante gerou conflito. Porque a outra esteira do lado que não tinha colaborador com deficiência ficou incomodado, do tipo, como que eu... Olha o preconceito. Sim. Como que eu vou perder para alguém que tem deficiência? Eu não tenho deficiência, eu tenho que... Então, naquele momento, a gente teve que voltar um passo para trás, trabalhar sensibilização do time, conscientização, mostrar que todos têm limitações, todos têm o seu devido valor. Por isso que quando as empresas falam, olha, eu recebi fiscalização, tá?
O ideal é, antes de você receber fiscalização, você acompanha o crescimento. Não, tô quase chegando em 100 funcionários. Você já vai... Começar a preparar a contratação. Não precisa chegar à fiscalização. Eu só estou fazendo um recorte para quem já recebeu a fiscalização. Tá. Ao invés de já o primeiro passo ir para a contratação, faz esse mapeamento, trabalha com sensibilização, principalmente sensibilização dos gestores. Aquele ditado de que o time é a cara do líder. Sim, com certeza, né? Ele é o mais maduro ali. Teoricamente deveria ser, né? Sim. Nem sempre é, mas deveria. Se você tem um líder que puxa essa causa, a integração fica mais tranquila. Sim. Se você tem um líder que tem medo, tem preocupação, tem um monte de dúvida e você não prepara ele, o que ele vai fazer? Replicar as dúvidas dele para todo o time. Então, trabalhar os gestores é muito importante. Com certeza. Até porque eles vão gerenciar as expectativas ali, né? Tanto a conversa de corredor, que eu acho que naturalmente vai acontecer para quem não está acostumado a lidar com uma pessoa com deficiência no seu time, né? Ou a gente está olhando para uma esteira de produção, que eu imagino que o envolvimento entre as equipes pare ali na sua própria esteira. Você não vai interagir muito com a outra esteira. Mas vamos pensar que fosse um profissional de marketing, que tem que trocar ideia com o comercial, ao mesmo tempo com o pessoal do estoque, tem que fazer ali, às vezes, relacionamento com o fornecedor. E eu, que nunca trabalhei com alguém com essa deficiência, eu não sei lidar, talvez, não entendo. Lembra aquilo que você tinha me falado sobre o auxílio, né? Quero ajudar a pessoa, mas eu acabei atrapalhando porque toquei demais nela e ela não... ela não sabia, eu fui bruto demais no toque, não foi isso que aconteceu? Sim, então numa outra empresa que eu trabalhava, a gente tinha um profissional com deficiência visual. E a deficiência visual, a pessoa faz uso da bengala para ir tateando por onde ele anda. Uhum. A empresa também é importante ter o piso tátil que direciona o deficiente visual. Tá tudo certo. Essa empresa tinha algumas escadas e aí o colaborador, com boa intenção, isso é importante, achou que estava ajudando e pegou a mão desse colaborador e puxou. Então ele caiu? Não, mas ele quase caiu. O treinamento ele serve muito para isso também, para quebrar paradigmas de que tá tudo bem você perguntar para a pessoa com a deficiência como eu posso te ajudar. A pergunta-chave é: me diga como eu posso te ajudar. E o deficiente ele vai verbalizar com muita tranquilidade, dizendo, no caso o deficiente visual, eu vou colocar a mão no seu ombro e você só peço que vá verbalizando para mim o que você está enxergando e eu vou pela tua voz. Mais fácil do que a gente ficar tentando decifrar, né? Mais fácil do que ficar tentando decifrar. Então, a pergunta-chave é: como eu posso te ajudar? E aí a gente, no treinamento, com várias dinâmicas, a gente vai colocando que isso é uma regra básica. É uma regra básica. Se a gente está aqui conversando, né, Otávio, você vai falar assim: Lília, que pergunta eu posso fazer? A gente não tem uma prévia? Sim, sim. Então, é entender que a forma como a gente se relaciona com qualquer pessoa não muda muita coisa quando a gente está conversando com a pessoa com deficiência. Isso é até legal para dizer assim, a lei de cotas é de 1991 e de lá para cá as nomenclaturas vêm se adaptando para que a gente possa cada vez mais estar com a pessoa sem ficar ressaltando a deficiência. Uhum. No início, a gente falava pessoa portadora de deficiência. E esse nome, ele caiu, ou seja, a gente não usa mais. Por quê? Portar eu porto esta caneca. Aí eu coloquei na mesa, eu não porto mais. Uhum. A deficiência não tem isso. Você não tem essa opção, né? Não tem. Então, não fala portador. A gente fala pessoa com deficiência. Tá. Uma outra coisa, a gente fala assim, o PCD. Tá tudo bem eu falar as siglas, né? E se eu posso falar ela inteira, pessoa com deficiência,
O que a gente está trabalhando na nossa mente? Que é uma pessoa como nós, como qualquer um. E a partir do momento em que eu enxergo essa pessoa, não pela deficiência que ela tem, mas como o que ela pode colaborar comigo, a deficiência zera. Você para de olhar a deficiência. Sim, porque você está olhando a produção em si, né? Não julgando o artista, e sim olhando para a obra que ele faz. Olhando a obra que ele faz. Então, imagine, quando você fala a obra que ele faz, me veio à mente pessoas famosas que cantam. Sim. Você lembra da música ou você lembra que a pessoa era cega? Exatamente, você nem lembra. Você só vai falar. No máximo você vai falar, nossa, que incrível, ele ainda consegue tocar mesmo com a deficiência. Ou então a gente pode pensar em artistas tipo de quadro, né? Que pintam quadro. Sim. Tem um outro ponto que a pessoa com deficiência nos ensina muito, que é assim, eles falam muito, né? Nós não somos super-heróis. Parem de nos tratar como super-heróis. Super-heróis da seguinte forma: não tem um braço, ou não tem a visão, e trabalha tanto quanto a gente. Tá tudo bem. Sim. Não é porque eu trabalho tanto quanto você, tendo uma deficiência, que você vai me julgar super-herói. Porque a longo prazo isso causa um desgaste. Sim, porque parece que a pessoa tem que entregar sempre mais porque julgando que ela tem menos. Seria isso? Exatamente. Nossa. E a ideia é, a partir do momento que você proporciona acessibilidade, a deficiência não aparece. Acabou. E essa parte da acessibilidade, você tem ideia hoje? Claro, eu imagino que isso vai variar de acordo com o tamanho da empresa, mas quanto que custa para você fazer um processo seletivo inclusivo? E aí as adaptações, claro, vai variar, acho que da deficiência em si. Mas você tem um panorama? Tipo uma média, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Não tenho, porque isso está voltado, não é o processo de seleção responsável por isso. Uma empresa, quando ela vai para as obras, né, de rampa, elevador, tecnologia para construir acessibilidade, ela está de mãos dadas com engenheiro civil, ela está de mãos dadas com médico do trabalho, com técnico de segurança do trabalho. Esses profissionais têm competência técnica, tá, para mapear quais são as mudanças necessárias. E é importante colocar que, assim, você não tem várias alternativas para você cumprir a cota. Você não precisa. Então, vou colocar do mundo ideal e a gente vai adaptando. Tá. O mundo ideal é você olhar para a tua empresa com acessibilidade desde o primeiro plano. Ah, vou alugar um barracão, vou alugar isso e tal. Quando você olha para a tua empresa, já no primeiro passo, pensando na acessibilidade, você não enxerga como um custo a mais depois que você passar a ter 100 funcionários ou mais. Porque você já está garantindo desde já. Entendi. Então, quando você planeja, deixa de ser custo. Tá? Outra questão, quando você planeja tudo isso, você não está atendendo só colaboradores da sua empresa, mas também os clientes. Entendi. Então, pense num comércio. Um comércio, ele tem banheiro, ele tem, quando vende roupa, tem o provador. Ele perde cliente quando ele não tem acessibilidade. E que, convenhamos, a maioria dos estabelecimentos não está preparada para isso, logo esse público que consome não está sendo atendido. Não. Então, conforme eu falei no começo do podcast, são 8,9% da população brasileira que tem alguma deficiência. Tá? Se você não tem o teu estabelecimento adaptado, você já está perdendo essa fatia da população. E quando falo em perdendo fatia dessa população, imagine assim, se eu tenho do meu lado uma pessoa com deficiência, vou para o cinema, vou para o teatro, Sim. vou para o shopping. Se essa pessoa que está do meu lado não pode ir, eu também não vou. Então dobra, de 8% passa para 16%. 8% deve ser em torno de 24 milhões de pessoas, se eu não estiver errado.
240 milhões de brasileiros, 8%. Eu estou falando do que eu extraí do dados do IBGE, que ele falou assim, são 18 milhões de pessoas. 18 milhões, tá. 18 milhões, o ano passado correspondia a 8,9% da população. Então, é você pensar, não só... É muita gente. Se você pensa em cumprir a cota, você está pensando muito pequeno. Sim, você está indo só pela obrigatoriedade. Uhum. Mas quando você olha que uma pessoa com deficiência no seu time traz ali um outro olhar, né? Traz ali realidades que você ainda não conseguiu enxergar e você começa a olhar para o seu produto. Como que o meu produto, o meu serviço vai atender essa população? Isso traz muito. As estatísticas mostram que empresas que apostam na diversidade se tornam muito mais competitivas no mercado, porque são olhares diferentes. Então, num time, você tem negro, LGBT, pessoa com deficiência, mulher, 60+. A gente está falando dos vários grupos menorizados. Sim. Cada um contribui com um olhar. E você tem ali reflexões de ideias que tornam o seu produto, o teu serviço muito mais competitivo. Com certeza. Acho que um time tanto heterogêneo quanto multidisciplinar, né, que a gente poderia olhar para formações também, foge um pouco do tema, mas a gente está olhando para intelectos e histórias diferentes que vão somar principalmente para áreas comerciais e de marketing que são pensadas na população. Sim. E a população, ela é diferente. Quando a gente fala em seleção inclusiva, a gente fala inclusiva para qualquer grupo. Né? Claro que a gente trouxe aqui uma pauta mais voltada para incluir pessoas com deficiência. Uhum. Mas seleção inclusiva, ela abraça todos os grupos menorizados. Então, quem são os grupos que mais sofrem em processo seletivo? Mulheres, mães, negros, LGBT, pessoa com deficiência, entre outros grupos. E isso é puro preconceito mesmo. Puro preconceito. Porque... E a gente já conseguiu provar que é puro preconceito. Bom, se você aí do outro lado concorda com isso que a gente está falando e quer promover essa ideia de vamos acabar com essa ideia de preconceito, sair do senso comum de que só o que eu sei funciona, só o que era antigo, que era bom, curte, compartilha, manda mensagem aqui, a Lilian está aqui para responder. Acho que a ideia aqui é muito mais participar com vocês. Claro que se pudesse trazer todo mundo aqui a gente traria, mas não cabe. A ideia aqui é a gente se comunicar nesse formato online. Então, mande mensagens, a Lilian vai estar aqui para responder. A gente vai continuar com o podcast para trazer agora a ideia fundamental do negócio. Então, assim, hoje, quais são os segmentos que mais atuam? Não sei se você tem essa informação, mas hoje, na sua experiência, quais são os segmentos que mais compactuam da ideia de processo seletivo inclusivo? Tem um segmento macro? Eu posso falar por mim, assim, eu vim do segmento bancário, indústria farmacêutica, nos dois eu via muito. Tem bastante, principalmente o segmento bancário, assim, mas eu acho, né, que para lá era muito mais por exigência. E aí eles iam até mais para deficiente físico, né? E eu trabalhei em algumas agências que tinham. Normal, assim, não muda nada. Agora, na indústria farmacêutica, não. Eu já via inclusão de tudo. Todo mundo tá para dentro. O que eles observavam? O to do, né? O que você sabe fazer? Você consegue entregar? Ponto. Se você tá entregando, não importa nem quem você é. Uhum. E isso seria, assim, acho que o melhor dos mundos se a gente conseguisse massificar essa ideia de que estamos todos a trabalho e não para ser social. Tem um quebra de paradigma para a gente fazer que nos desafia muito. Quando você fala segmento, eu não vejo segmento, mas eu vejo o tamanho da empresa. Tá. Então, quando fala assim, Lília, você tem exemplo de empresas que estão cumprindo a cota, além da cota de pessoas com deficiência, mas tem vários grupos menorizados interagindo com a empresa? As grandes empresas multinacionais. Os empresários de pequeno e médio porte no Brasil, não generalizando, mas estão muito garrados naquela ideia de eu não tenho incentivo fiscal para fazer, porque o pequeno empresário sofre muito no Brasil. Sabe, senso comum? Uhum. São garrados nisso,
E aí começam a falar que não conseguem cumprir a cota porque não tem incentivo. Então, o nosso trabalho hoje na consultoria Modelli é de esclarecer que é possível sim a gente fazer seleção inclusiva, e a gente mostra como quebrar os paradigmas com um custo muito acessível, porque quando você pega um currículo e tira, e isso nós ensinamos, tá? Não põe idade, não põe gênero, não põe número de filhos e entrega o teu currículo. Você vai ser chamado pelo seu talento e não por esses critérios, né, de idade, gênero. Já tive clientes que questionaram isso? Sim. Eu imagino que a maioria vai questionar, tipo, mas por quê? Eu não digo... O que eu ganho tirando? O que eu ganho tirando? Acho que seria essa a primeira pergunta. Vou tirar, mas o que eu vou ganhar com isso? O empresário? Competitividade. Como? Primeiro, quando você tem, conforme a gente estava falando, quando você constrói um time heterogêneo, você tem um olhar para o teu produto lapidando possíveis brechas. Então, a mulher vai falar do que ela gosta, do como ela gosta, e isso vai ser melhorado no produto ou serviço. O grupo 60 a mais vai dizer, não, eu não gosto disso, ou eu gosto disso, isso vai ser melhorado no produto ou no serviço. A pessoa com deficiência, idem. Negros, idem. Então, cada grupo mostrando, compartilhando a sua realidade e como eles consomem o produto ou o serviço, isso torna a tua empresa muito mais competitiva. 2, isso passa a fazer parte do seu marketing, empresa inclusiva. Então, isso passa a fazer parte do teu marketing como consequência, porque primeiro você tem que ter isso evidenciado. Viver isso para falar. Exato, viver isso para então isso se tornar um marketing, tá? Quando isso reflete no processo seletivo também, você passa a fechar a vaga muito mais rápido, porque você amplia o leque de bons candidatos atendendo. Então, você fecha a vaga muito mais rápido, tá? Então, tem muita vantagem em conduzir um processo seletivo inclusivo, tá? Isso começou na Europa, que chama seleção às cegas. Entendi. E, aos poucos, a gente vem trazendo isso para o Brasil. Tem clientes que entendem a novidade como algo bacana. Tem clientes em que a gente vai colocar mais informações para conscientizar. Então, a gente já viveu o cliente, no nosso contrato de prestação de serviço, ele já assina sabendo que o relatório de candidatos não consta essas informações. Então, e aí ele passa a ter que olhar os dados de uma outra forma. Tipo, muda até a forma como ele vai encarar tanto o seu trabalho, quanto a forma como as pessoas estão procurando o negócio dele. Mas aí mede por onde? Mede por especialização? Aí a gente faz, na consultoria Modelli, a gente constrói a engenharia do cargo. Construir a engenharia do cargo proporciona que nós proporciona o mapeamento da vaga. Quais competências essa vaga exige? Quais competências comportamentais esta vaga exige? Isso a gente chama de engenharia do cargo. Tá, entendi. Então, você fala assim, Otávio, Lilian, eu preciso contratar alguém para edição de vídeo. Tá? Ok. Nós temos ferramenta para isso, chama Profile. Para mapear quais competências um editor de vídeo. Eu preciso de alguém muito detalhista, eu preciso de alguém muito analítico, enfim, vai listando. Tá. Nós vamos conduzir seleção e vamos mapear no candidato as competências que você quer. Então, você tem o match comportamental, que a gente chama, que é comparar a engenharia do cargo, as competências que o cargo exige, com o mapeamento das competências do candidato. E a gente consegue fazer isso de forma mensurável, onde a gente entrega um relatório dizendo: esse candidato atende 73% das competências comportamentais. Entendi. Atende 80%. Então, a gente tem recurso
para dizer, não precisa olhar a idade, Sim. não precisa olhar gênero, a gente consegue mostrar de forma mensurável que você não precisa nada disso. Vocês estão ouvindo isso? Eu tô ouvindo, porque eu também tô aprendendo aqui. E até então, para mim, assim, a ideia de idade, gênero, ela é muito presente ainda. Ela é. Né? Se você olhar ali no LinkedIn, isso vai estar tipo, exposto em tudo quanto é lugar. A ferramenta em si, ela vai olhar as competências. Mas se você for preencher vaga, sempre vai ter ali se você quer identificar seu gênero ou não. Tipo, por mais que não seja relevante, ou a empresa esteja até procurando essa forma heterogênea, classificando, deixa eu ver o gênero, se ele quer informar ou se ele informa não binário, enfim, as variações, mas ele ainda está constatando. A ideia seria nem constatar isso não ser um denominador. Exato, exato. A gente tem hoje várias plataformas que gerenciam processo seletivo, né? E essas plataformas deixam lá, né? Idade, gênero, estado civil como informação não obrigatória para você responder. Entendi. Mas como você mesmo disse, Otávio, tá bom que não é obrigatório responder, mas tá lá te convidando a falar sobre. Alguém vai responder, porque vai falar assim, eu acho que é importante. Não é? Será um grande passo a partir do momento em que as plataformas falarem, olha, não vamos perguntar isso. Né? Ou tem empresas que vão dizer assim, Lília, mas na hora de eu admitir, fazer a integração na folha de pagamento, eu vou querer esses dados. Uhum. A gente tem como pegar esses dados e colocar só no instante da admissão. Se você pede, as empresas falam assim, não, mas é para... É só para admissão. Mas se você tem essa informação antes, você está correndo o risco de dar margem para o preconceito, de tomar decisão por algum viés no limite do preconceito. Entendi. Baseado nesse dado vai ser a sua última escolha, certo? Uhum. Sabe o que eu queria te perguntar, Lília? Uma coisa que me pegou aqui, que foi o seguinte. Você falou que normalmente as empresas esperam a hora de contratar uma pessoa com deficiência quando recebe a atuação. Quanto tempo ela tem para corrigir depois que ela é autuada? Qual é o prazo? Depende da fiscalização. Então, assim, se ela recebeu o primeiro comunicado, na maioria das vezes ela vai ter de 6 meses a 1 ano, para daí, então, o fiscal voltar e falar, ok, você cumpriu. Se ela está recebendo a segunda visita do fiscal e não cumpriu, tá? Aí tem aí a forma de entender que a empresa não está cumprindo vai mudando, né? Fazer aqui um comparativo, né? Quando você tem um funcionário dentro da empresa, ele não entrega o relatório. Se é a primeira vez que ele não entrega o relatório, o que o gestor vai fazer? Vai conversar, vai orientar, vai dar suporte para ele fazer o relatório. A mesma coisa é a fiscalização dentro da empresa. Agora, se é uma reincidência, aí muda. Que daí vai dizer assim, ó, você já teve um aviso, você já teve suporte para trabalhar com isso. Tem empresas aqui em Campinas e região que vem fazendo um bom trabalho, que assim, faz capacitação dos profissionais com deficiência para contratar. Porque é para quebrar um paradigma também de dizer assim, não tem pessoas no mercado para a gente contratar. É mentira. É mentira. Tem pessoas sim para contratar. O que acontece é que a empresa não quer abrir mão de alguns pré-requisitos, então ali vai ser difícil mesmo. As empresas, eu já vi a seguinte situação. Tá. Eu vou cumprir a cota, mas com os cargos mais baixos. Os operacionais, os mais simples. Para eu não ter um problema tipo, de grande rumo dentro da minha empresa por conta... Aí julgando pelas pessoas mesmo. Julgando, exato. Julgando. Então, aí, quais são os cargos?
é o operador, é o telemarketing, é a telefonista. São os primeiros cargos, os mais operacionais. Porque a forma de pensar é, se der ruim, deu ruim num cargo de salário baixo, meu prejuízo é pequeno. Ou não, isso não afeta a minha empresa, assim. Isso não vai afetar. Tá. Coloca as pessoas também em cargos que não têm contato com o cliente. O que a gente chama, por exemplo, o telemarketing. Não aparece, não tem o visual. Esses tipos de preconceito, a gente trabalha em treinamento, a gente faz sensibilização para mudar a forma de enxergar e falar, olha o talento da pessoa. O que ela vai agregar valor para a tua empresa. Entendi. Ótimo. Acho que ficou, pelo menos a minha dúvida está sanada. A gente vai entrar no momento de perguntas. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou ler a pergunta do chat aqui. A pergunta é a seguinte: Lilian, você acredita que as empresas vão olhar para essa seleção inclusiva com mais atenção daqui para frente? O Brasil, perante outros países, ele está preparado? Ele está evoluindo nesse critério? Você tem um comparativo tipo Latam, ou Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos? Notícia boa. Vamos só de notícia boa. Vamos lá. A gente tem um trabalho muito grande pela frente, sensibilizando. Então, eu vou... Se a gente falar que só 26% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, só esse número já traz pra gente que não. A gente não tá... Não tem... Não tá começando. Ou não, nem isso. Tô tendo... Não, mas vai na realidade. A realidade é assim, Tá ruim. Hoje isso é muito precário no Brasil. Precário. Tá ruim. Por quê? A lei de cotas é de 1991. E nunca foi readequada, assim? Não foi revista, sei lá. Se a gente pensar que a lei é de 91 e até hoje a gente trabalha buscando conscientização das empresas para contratar pessoas com deficiência, a gente já fala, olha, não é positivo o cenário. Tá. O que é positivo, né? A gente tem mais empresas sensibilizadas, então olhar o copo meio cheio. Vamos olhar o copo meio cheio, vamos olhar quantas coisas a gente pode fazer. Uma outra questão, quando a lei começou, a gente não tinha internet tão fácil acesso como a gente tem hoje. Sim. A internet nos ajuda na comunicação, a expandir a comunicação para a gente levar bons resultados. Então, hoje, uma empresa que tem bons resultados, ela faz marketing disso e ela se torna modelo para outras empresas atuarem. Então, ela sai na frente dos próprios concorrentes. Sai na frente dos próprios concorrentes. Então, para você que fez a pergunta, não, o cenário não é bonito. Mas vamos olhar o copo meio cheio e entender que tem muita coisa que a gente pode fazer. Que oportunidade, né? De desenvolver, crescer e sair na frente. Exato. Eu tenho uma pergunta minha, que é a seguinte. Hoje, uma empresa de 100 colaboradores, funcionários, como é que queira chamar, não é uma empresa pequena. Não é fácil ter tudo isso de folha de pagamento, tudo isso de organização, gestão, né? É uma empresa que já está robusta para os padrões do Brasil, que as empresas quebram em 2, 3 anos depois que abrem. Quando o empresário pensa em fazer o processo de captação por obrigação, você acha que é maldade? Ele está fazendo isso, assim, não maldade porque ele capta com maldade, mas ele não entende a ideia de como utilizar isso a benefício em vez de ser só compromisso. Então, assim, ele quer colocar a pessoa com deficiência no cargo mais baixo, mas você não vê maldade, você vê falta de instrução mesmo. Ou não, você acha que não é maldade, as pessoas elas são preconceituosas, elas querem colocar lá porque elas não querem ter contato. O que você acha? O preconceito, ele é consequência do medo. O que eu enxergo e o que eu trabalho muito nos treinamentos o preconceito, ele é fruto do medo. Quando que você tem preconceito? Quando você tem medo de algo. Você desconhece aquilo. Você desconhece aquilo, né? Então, não, eu não vou contratar pessoa com deficiência. Não vai por quê? Não, porque eu não sei como cuidar dessa pessoa. Você entende o medo nas entrelinhas? Sim. Você entende o medo? Então, quanto mais a gente proporcionar
sensibilização, treinamento, mais a gente vai diminuindo o medo das pessoas, né? E a gente vai conseguir bons resultados. Então, para os empresários que falam assim, mas eu não sei como cuidar disso. Eu vou fazer uma comparação. O primeiro filho quando nasce. O primeiro filho quando nasce, mesmo para quem planejou paternidade, maternidade, mas o primeiro filho, o que acontece? O pai e a mãe choram muito de medo de não saber como carregar a criança, de não saber como dar banho na criança. E ali os primeiros meses tem uma tensão maior, na medida em que você vai se familiarizando com a sua nova rotina, né? Você encoraja e tem o segundo filho. Sim, e já não tem o mesmo grau de preocupação. Não tem o mesmo grau de preocupação. Pega essa metáfora e transporta ela para dentro da sua empresa. Eu teria medo. E tá tudo bem. Só que, olha que interessante, o medo, ele, nesse caso, eu não sei como cuidar. Eu vejo como uma preocupação importante. Porque que bom que você não sabe. Porque você realmente não sabe. Agora, eu penso que a pessoa com deficiência vive num mundo que não oferece muitas coisas positivas para ela, a minha visão. O mundo não está muito se preocupando. No entanto que as cidades não têm nem infraestrutura para você andar na calçada. Exato. Uma pessoa que não tem deficiência. Imagina uma pessoa que tem deficiência. Isso a gente cansa de ver reportagens. Então, assim, o mundo já oferece um ambiente hostil. Sim. Se você tem a preocupação de não sei cuidar, já é um caminho da luz aí de... Que legal, então vamos começar daí. Já que não sabe, vamos aprender. É mais ou menos isso? Exato, exato. Então, você está muito certo quando fala que as pessoas com deficiência... pensando na questão urbana, já tem uma hostilidade muito maior. Isso é fato. Então, as calçadas não são adaptadas para o cadeirante, elas não têm o piso tátil para o deficiente visual. É muito coerente o que você fala. O que a gente busca, né? Através de treinamentos, palestras, lives, ir mostrando o que você pode fazer e quebrando paradigmas. E quando a gente quebra paradigmas, diminui o desconhecido, diminui o medo e a gente consegue avançar. Que legal, Lilian. Lilian, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse tanto um recado para o nosso público do tema que a gente conversou hoje, quanto fizesse o convite que você nos falou para chamar o pessoal para assistir o próximo conteúdo que você vai entregar. Fica à vontade, o espaço é seu e depois eu retorno só para a gente encerrar. Pode ser? Tá bom. Para você que está aí nos assistindo, dia 6 de dezembro de 2023, a gente tem uma palestra presencial para a gente contar, compartilhar como é que você conduz seleção, incluindo pessoas com deficiência. Para você fazer a inscrição gratuita, no Instagram da página da Modele, você tem lá na bio o link para fazer a sua inscrição. Consultoria Modele no Instagram, acessa a bio e você faz a sua inscrição gratuita, onde eu vou compartilhar mais informações do que já compartilhei aqui, para que você tenha conteúdo e aplique na sua empresa. E sobre uma mensagem, a gente aprende o tempo todo, né? Para eu estar aqui hoje, eu já dei trombada, já tropecei. Eu aprendi a fazer RH daquela forma mais tradicional que você possa imaginar. Então, eu já fui aquela selecionadora que hoje eu falo, oxe, que preconceito. Aquela selecionadora que aprendeu a conduzir seleção fazendo perguntas do tipo, quantos anos você tem? Quantos filhos, qual a idade dos seus filhos, com quem ficam os seus filhos, o que você faz na sua vida pessoal. Eu já fui essa selecionadora. E tá tudo bem se a gente olhar como um processo de desenvolvimento. Então, o X da questão é, esteja aberto ao novo. Permita-se conhecer o novo para você ser sempre competitivo no mercado de trabalho. As pessoas falam muito assim, o mercado é muito competitivo, eu não sei o que fazer. Quando você não está aberto ao novo, você perde espaço. Com certeza, Lilian. Lilian, obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar contigo aqui. Espero te receber novamente numa nova oportunidade. A gente vai ficando por aqui. Emoveri Talks, mais uma vez, trazendo conteúdo para a gente conseguir discutir aquilo que é novo, aquilo que a gente não sabe lidar e sair daqui com pelo menos uma luz para que caminho tomar. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente, como eu falei no início.
Fico esperando vocês. Semana que vem tem conteúdo também. A gente vai falar sobre como viver de marketing para você que está começando a ingressar nessa área, você que sonha em ingressar, ou você que está se recolocando e fala, bom, será que marketing é para mim? Deixa eu saber como é que é uma pessoa viver disso. Tá bom? Nos vemos semana que vem. Um abraço, um beijo e até mais.